Voltamos no número 2 sobre Jesus e a intercessão. O vídeo número 2 sobre Jesus e a intercessão. Nós vimos no vídeo anterior que Jesus pediu para que Moisés e o povo de Israel construíssem um santuário, um tabernáculo, para que ele pudesse morar no meio deles, morar com eles, ok? Para que Deus então pudesse amparar esse povo, para que ele e seu povo tivessem um relacionamento, um contato mais próximo, mais íntimo, mais direto. Pergunta número 2 do estudo: Jesus e a intercessão. O que o tabernáculo ou o santuário que Moisés construiu no deserto foi feito a partir de qual momento? Então, o tabernáculo que Moisés construiu no deserto foi feito a partir de qual momento? De que momento que então Moisés começou a construir esse tabernáculo? A resposta nós encontramos em Hebreus, livro de Hebreus, que fica no Novo Testamento. Hebreus fica um pouquinho antes de Apocalipse, logo depois do livro de Tiago fica o livro de Hebreus. Ok? Primeira carta, antes da primeira carta de Pedro, antes da primeira carta de Pedro é o livro de Hebreus, tá? Tem Hebreus e logo em seguida ao livro de Hebreus vem o livro de Tiago, tá? Depois vem o livro do apóstolo Tiago. Hebreus capítulo 8, vamos ver aqui. Hebreus capítulo 8, versos 5 e 6. Hebreus 8, 5 e 6. Tem gente que acha tão rápido, né? Hebreus 8, 5 e 6. O que diz aqui? Por que então? A pergunta é o seguinte: o tabernáculo que Moisés construiu no deserto foi feito a partir de qual modelo? De qual modelo? Qual é o modelo que Deus pediu para que Moisés construísse o tabernáculo no deserto? Um modelo, uma planta, né? Deus deu uma planta para Moisés, um modelo de tabernáculo. Qual modelo? Hebreus 8, 5 e 6 responde essa questão. No verso 5 diz assim, 8, 5, Hebreus: estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais. Assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Olha só, o modelo que estava do tabernáculo que estava no céu, né? Mas Deus deu essa planta, esse modelo para Moisés lá no monte. Que monte? Monte Horebe, Monte Sinai, né? Mas agora Jesus, aí continua o texto aqui de Hebreus, verso 6. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. O que o apóstolo Paulo, através desse escrito aqui em Hebreus, está falando para nós? Ele está falando que quando Moisés construiu o templo, o santuário no deserto, Deus deu uma planta para ele, deu um modelo, como deveria ser esse santuário, como que deveria ser os móveis desse santuário, como que deveria ser a arquitetura desse santuário, desse tabernáculo. E esse modelo foi dado para Moisés no monte, e Deus falou estritamente para ele que ele deveria construir esse tabernáculo conforme o modelo que ele viu, que era o modelo de um tabernáculo que havia onde? Lá no céu, lá nas cortes celestiais, lá onde Deus está agora, e que Jesus está também agora. E segundo o texto aqui, Jesus então recebeu o quê? Obteve um ministério nesse santuário, nesse tabernáculo lá no céu, né? Tanto mais excelente quanto é também mediador lá no céu, nesse tabernáculo, nesse santuário. Jesus é o quê? Mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Então, quem agora que é o nosso sumo sacerdote que está mediando, que está intercedendo pela raça humana no santuário celestial, no santuário do céu? Jesus, né? Então, por que o santuário que Moisés foi construído aqui era tão importante? Porque Deus queria ensinar uma lição, que Cristo intercederia pela raça humana. Se eles fizessem estritamente os rituais que Deus ensinaria para eles lá no deserto, o povo de Israel lá no deserto.
Então houve todo um ritual de santuário, todo um ritual para mostrar, para pedagogicamente Deus mostrar para eles, para o povo de Israel, como seria a salvação, como é a salvação. E cada ponto da salvação, pedagogicamente, usando o santuário, né, seria ensinado para o povo de Israel. E pedagogicamente para nós também hoje em dia, esse santuário, e cada móvel do santuário que representa uma fase da salvação, né, em Cristo Jesus, também está pedagogicamente ensinada ali no santuário, na doutrina do santuário. Então nós precisamos aprender e entender o que acontecia naquele santuário, como foi criado o santuário, o que representava cada móvel do santuário e toda a administração dos sacerdotes que atuavam ali no santuário e do sumo sacerdote e quem representava esse sumo sacerdote. E o que Jesus está fazendo por nós hoje como sumo sacerdote no santuário celestial. Porque ele foi para lá depois da ressurreição dele, né? E o que ele está fazendo lá no céu? O trabalho do sumo sacerdote, de interceder, mediar por nós e de nos apresentar diante de Deus para que nós sejamos salvos. Nós vamos aprender isso no decorrer do estudo de hoje. A pergunta número 3. Em que consistia a cerimônia diária no santuário terrestre, no santuário construído lá por Moisés no deserto para o povo de Israel? Êxodo capítulo 29, 38. Êxodo 29, vamos abrir nossas Bíblias, né? Êxodo 29, 38. Eu fico todo arrepiado quando falo desse assunto, né? Olha só, não é brincadeira não, tá vendo? Eu fico todo, porque é muito sagrado isso. Êxodo capítulo 29, verso 38. Êxodo 29, 38 diz assim: isto é o que você oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. Então, diariamente, 2 cordeiros eram sacrificados. Um pela manhã e outro à tardezinha, para perdão do pecado do povo de Israel. Isso era diário, né, naquele santuário. Então, 2 animaizinhos inocentes eram sacrificados diariamente. Depois que o sacerdote vinha e confessava o pecado do povo de Israel, orava sobre a cabecinha do cordeiro, aquele cordeiro então era morto, era degolado e era morto. Quietinho, morria ali, e ele era colocado como ali num altar de sacrifício, e ele era queimado, a carne daquele cordeiro. E o sangue dele era aspergido sobre o altar, nas pontas do altar, né? Era colocado o sangue do cordeiro pela manhã e o sangue do cordeiro à tarde, era colocado nas pontas do altar e era aspergido, e esse cordeiro inocente era sacrificado cada dia, né? Então, os sacerdotes eram mediadores entre Deus e o povo. Eles realizavam os sacrifícios que representavam a oferta única de Jesus lá no Calvário. E a gente lembra que quando João Batista viu Jesus vindo para ser batizado às margens do Rio Jordão, João Batista, o batizador, né? João, o batizador, daí o nome Batista significa aquele que batiza, ou aqui mergulha as pessoas na água. Está falando aqui sobre o batismo, né? Que o batismo é mergulhar a pessoa e trazê-la de volta à vida. Aquela representação simbólica de que a pessoa morreu para o velho homem e nasce a partir daquele momento do batismo uma nova criatura, né? Então, Jesus quando viu, o João Batista quando viu Jesus se aproximando às margens do Rio Jordão, ele gritou e falou para todo mundo: eis o Cordeiro de Deus, apontando para Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus deveria morrer como um cordeiro para tirar o pecado do mundo, para salvar as pessoas dos seus pecados. Isso que ele estava dizendo ali. Então, era uma representação do que aconteceria Isso acontecia, gente, a criação do santuário, mais de quase 4.000 anos antes de Jesus, né? Quase 3.000 e tantos anos antes de Cristo, quando Deus ordenou a Moisés para construir o santuário. 3.000 anos quase depois, cerca de 3.000 anos depois, vem agora Jesus. E ele deveria, com um sacrifício só, o seu próprio sacrifício, um auto-sacrifício, salvar a humanidade. O holocausto, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pergunta número 4. Qual é a obra de Jesus como sumo sacerdote no santuário celestial? Hebreus capítulo 8, vamos voltar novamente aqui ao livro de Hebreus, no capítulo 8, voltemos a Hebreus, onde a gente estava, né?
no capítulo 8, verso 1 e 2. Hebreus 8, 1 e 2. Diz assim: Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Esse tal sumo sacerdote é Jesus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Então Deus tem um santuário no céu, erigido por Deus lá no céu. E agora Jesus se assentou nesse santuário. E lá ele ministra como nosso sumo sacerdote. Então a pergunta era o seguinte: qual é a obra de Jesus como sumo sacerdote lá no santuário celestial? Resposta: Cristo é o nosso intercessor entre Deus e a humanidade. Com os méritos do sangue de Jesus, com os méritos do seu próprio sangue derramado aqui na cruz do Calvário, o Senhor apaga os pecados confessados e abandonados. Então, quando você confessa o seu pecado, confessa a Deus, como eu disse na outra lição, e você agora pede para Jesus morar em você, você abandona os pecados, abandona aquela vida de pecado, e agora você se torna uma nova criatura, vivendo uma nova vida em Cristo Jesus, ok? Pergunta número 5. Por que o santuário celestial precisava ser purificado? Hebreus 9, 23 e 24. Aqui no livro de Hebreus fala por que o santuário lá no céu, o santuário celestial, lá no céu, precisava ser purificado. Hebreus capítulo 9, verso 23 e 24. 9, 23 e 24. Diz assim, verso 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então Cristo está no santuário celestial, está diante de Deus para interceder por nós diante de Deus. A pergunta era a seguinte: por que o santuário celestial precisava ser purificado? Por quê? Porque ele havia sido manchado pela acusação de Satanás de que Deus era injusto. E quando ele fez toda a raça humana pecar, ele manchou o santuário celestial. Ele manchou de sangue, inclusive, sangue de milhões de pessoas que ele matou, desde Abel. Lúcifer, Satanás, tem matado milhões de pessoas. E ele joga essa culpa para Deus. Ele fala que a culpa da morte das pessoas, das desgraças que acontecem na humanidade, é Deus. Mas não foi Deus que provocou o pecado, foi ele, Lúcifer, uma criatura, e fez a raça humana pecar. E ele faz você e eu pecarmos todo dia. Ele faz primeiro você se sentir um super-herói. Não, você não vai pecar, vai lá, vai firme, que você consegue. Aí ele faz você pecar, ele tenta, você cai na tentação, você peca, aí você está arrasado porque você pecou, cheio de remorso, cheio de, puxa. Aí ele fala, tá vendo? Você é um pecador. Aí ele acusa você de ser pecador. Ele é o trabalho do acusador. Primeiro ele incita você a pecar, ele induz você ao pecado. E depois que você pecou, ele te acusa de você é pecador, você não tem jeito, você está na minha mão, você é meu, Então você não consegue guardar a lei de Deus, você não pode guardar a lei de Deus. E é verdade, nós não conseguiremos guardar a lei de Deus sozinhos, porque nós temos a natureza para o pecado. Isso nós assumimos após de adquirirmos o DNA do pecado, quando o nosso primeiro pai, Adão e Eva, comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então nós já nascemos pecadores, E nós não conseguiremos vencer o pecado sozinhos. Cristo quer nos ensinar como vencer o pecado, como não cair na tentação, como vencer o nosso inimigo, como vencer a Satanás. E esse é o objetivo desse estudo. Lá no santuário celestial, agora Cristo intercede por nós, é o nosso mediador. Quando nós confessamos os nossos pecados sobem para o céu, com a nossa confissão, como diz a Bíblia, como um perfume agradável diante de Deus, E lá então, Jesus, ouvindo a nossa confissão dos nossos pecados, agora ele faz um ato de perdão dos pecados. Ele faz o ato do sumo sacerdote, de aceitar a nossa confissão, nossa sinceridade, nosso arrependimento e mostrar para Deus: Senhor, foi pelo meu sangue, pelo meu sacrifício. Ele mostra as mãos para Deus: meu sacrifício,
né? Ele está pedindo perdão. Então intercedendo por ele. Fulano está pedindo perdão. Ele se arrependeu. Senhor, aceita pelo meu sacrifício o perdão dele. Aceita fulano como seu filho. Perdoa-o. E Deus olha e fala, está perdoado. Né? Porque Jesus já realizou o sacrifício como cordeiro, pagou o preço dos nossos pecados quando morreu na cruz por nós. Então Jesus, além de ser nosso sacerdote, ele é o nosso cordeiro sacrificial, nosso substituto e penhor no plano da redenção, no plano da salvação. Isso não é maravilhoso? É maravilhoso. É maravilhoso. A salvação já está toda provida para toda a raça humana. Né? E ele está ministrando, neste momento, ele está ministrando o perdão dos nossos pecados lá no santuário celestial, como nosso sumo sacerdote, apresentando o nosso caso diante de Deus como nosso advogado e também como sumo sacerdote, nos concedendo o perdão que Deus nos concede, que o Pai nos concede, o perdão dos nossos pecados, por causa do nosso arrependimento e da nossa confissão. Compreendeu? Esse é o ritual que se realiza, é realizado no santuário celestial diariamente, constantemente a favor da humanidade. Ok? Esse é o papel de Jesus lá. Então, a pergunta número 6. O que Deus faz quando confessamos nossos pecados? Agora, quando nós confessamos nosso pecado, em 1 João capítulo 1, verso 9, tem a resposta a essa questão. O que Deus agora faz quando nós confessamos nosso pecado? 1 João está depois de 1 Pedro, depois de Tiago, tem Pedro, a epístola 1 e a epístola 2 de Pedro, aí vem a epístola 1, 2 e 3 de João. Primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9. A pergunta é, o que Deus faz quando confessamos os nossos pecados? 1 João 1, 9. O que Deus faz? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então Deus é fiel e justo para purificar-nos, né? Para purificar a nós de todos os nossos pecados. E aqui diz o texto, e nos purificar de toda a injustiça. Entendeu? Então Deus nos purifica. Quando nós confessamos o nosso pecado, Ele nos purifica. Ele nos perdoa os nossos pecados e nos purifica. Não é maravilhoso isso? Isso é maravilhoso. É a maior notícia que cada um de nós poderíamos receber na nossa vida. Que Deus está lá nos purificando dia a dia, né? Para diante de Deus, aos olhos de Deus, sermos considerados puros, graças ao sacrifício de Cristo Jesus, graças à intercessão e à mediação de Cristo Jesus no santuário, no santíssimo do santuário celestial. Ok? Então, uma vez que Jesus intercede por nós, Deus é fiel e justo ao perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Pergunta número 7. Já estamos aqui com 18 minutos. Vamos parar por aqui para a gente continuar no terceiro vídeo, o vídeo final desse tema sobre Jesus e a intercessão, ok? Não esqueça de dar o seu gostei, o seu like, tá? Comenta esse vídeo, comenta com seus amigos e compartilha ele com mais pessoas para que as pessoas saibam e conheçam o plano da redenção de salvação para elas, ok? E não deixa aí, se você não está inscrito ainda, se inscrever, chamar mais pessoas da família para se inscrever. Nós precisamos aqui de 5 milhões de pessoas aos pés de Jesus. 5 milhões de almas aos pés de Jesus. Até o próximo vídeo, a terceira e última parte sobre esse Jesus e a intercessão. Esse tema maravilhoso. Até mais, até a próxima.